boa noite. Obrigado aí a todo mundo que está abrindo um pouquinho desse espaço aí hoje à noite para ouvir a gente falar sobre direito consumidor. Eu sou Marcelo, fundador da Novoto, um aplicativo que te ajuda a salvar as notas fiscais e cuidar de todo o seu direito consumidor. E hoje estou aqui com o Fernando, vou deixar ele se apresentar já, para a gente poder falar sobre o ponto principal, que são os direitos do consumidor. E tentar tirar várias dúvidas que no dia a dia a gente acaba ficando preso, tentando entender, pô, tem direito a isso? Não tenho? E aí quando você vai no Google tem 300 informações. Então hoje a ideia é essa, ter um bate-papo aqui tranquilo para a gente aprender mais, né? E batendo um papo sobre os principais pontos. Quem já mandou dúvida já, a gente tem algumas aqui já anotadas, que a gente acabou colocando no meio do enredo da conversa, mas continue mandando que a gente vai tentar cobrir todas elas hoje, senão a gente manda depois e responde todas elas, tá? Fernando, por favor, obrigado aí pelo tempo, boa noite, e fica à vontade para se Então apresentar. tá bom, Marcelo, obrigado aí pelo convite. Bom, eu sou Fernando, sou advogado, atuo no direito do consumidor, gosto muito do direito digital, mas a minha grande paixão, assim, meu grande interesse é a inovação, seja no mundo da tecnologia, seja na conversa da tecnologia com o direito. Então esse convite aí para mim recebi com muito bom grado, assim, que a gente vai tratar de duas coisas que eu gosto muito: tecnologia, inovação e direito. Então, prato cheio para a gente bater um papo aí hoje. Não, e o ponto principal é, a indústria e o varejo cada vez mais ele está se atualizando, criando sistemas, análise, etc. E a gente vê que o nosso processo de compra está indo lá quase 300 séculos atrás, né? E o que acaba acontecendo é que as pessoas, elas compram produtos e às vezes não sabem o que que ela realmente tem direito, o que que Uhum, não tem, quando quebra, para quem é que ela vai recorrer, quem que não vai. uhum. Então acho que o principal ponto aqui é, né, a gente conseguir explicar e tentar ajudar as pessoas da melhor maneira possível, Claro. né? E eu acho que o principal a gente pode começar falando sobre garantia, né? Uhum, Garantia, nós fizemos um artigo uma vez, né, falando sobre os tipos de garantia e foi um dos mais acessados dentro do nosso blog. Então eu queria que, se você quiser, ir falando, né, sobre quais são esses principais tipos de garantia aham, e também explicar uma dúvida que eu recebi, que é a garantia de 90 dias entre, né, bem durável, bem não durável, aham. e aí tudo Tá, isso. então vamos lá. A gente tem alguns tipos de garantias assim previstas, né? A gente tem a garantia legal, que é essa que você está falando, que a gente tem, que a lei prevê. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, ele tem a lei ali que regula essas garantias. A gente tem a garantia do fabricante. Não é incomum acontecer isso. Ah, você compra em época de Copa do Mundo, Copa do Mundo, é comum você ter lançamento de televisão. Ah, garantia até a próxima Copa, não sei o quê. Então essa é uma garantia que o fabricante te dá. E a gente tem também aquelas garantias contratuais que colocam como um seguro ali, né? Que você acaba estendendo a sua Garantia garantia. estendida, né? A garantia estendida ali que o pessoal te oferece ali no caixa, que é Quase sempre compra casada, né? isso aí, quase compra casada ali. Então a gente tem essas diferentes garantias ali. As garantias legais são aquelas que são as previstas no Código de Defesa do Consumidor. A gente tem uma diferenciação para os bens de consumo rápido, que é aquele consumo aquele bem que se esvai rápido, quando você compra uma comida, alguma coisa que você vai, papel, que você vai usar ali, que você vai gastar rápido. E você tem os bens duráveis, consumos duráveis, que são os eletrodomésticos, o teu carro, aqueles Que é o que bens que a você gente tem. parcela para a vida inteira quase, né? Isso aí, que você, pô, carro, você faz aquele salaminho, amigo meu fala salaminho, pô, parcela aquilo ali, fica 5 anos, 4 anos, 5 anos pagando aquilo ali. Então você tem uma garantia maior para esses bens mais duráveis. Esses de consumo imediato, você tem aí 30 dias de garantia. Para esses maiores, 90 dias de garantia. É, a partir de quando que começa, quando que uma se comunica com a outra ou não. Então vamos lá. Quando a gente tem a garantia do fabricante, né, da pessoa que te fornece o produto, etc., elas se somam ali. Você vai ter uma garantia da TV que eu brinquei aqui, que é de 4 anos, você vai ter 4 anos mais os 90 dias. É, se é de 60 dias, etc., você vai ter isso somado. E essas garantias que a gente compra, essas garantias estendidas, normalmente, e isso você tem que ler nas letras miúdas e que nunca passam para você, elas complementam a garantia legal. Então, muitas vezes, só depois, quando termina a garantia do fabricante,
a garantia legal e em determinados casos você consegue usar essa garantia estendida. Então, de um modo geral, é mais ou menos isso assim que funciona as garantias em situações normais de uso, né? Mas todas elas têm em comum a necessidade da comprovação de compra, né? Eu acho que esse é o grande ponto e aí não tem como não falar da Novoto, né? Nós nascemos justamente para isso, para tentar ajudar o usuário, porque aquele papel ele não dura tudo isso, né? Ah, Tu não, não avisa ele. não, é aquele comprovantezinho que a gente tira no caixa, que é aquele É, papel térmico que fala, aquilo, sei lá, em um ano já pagou sim. tudo, né? Tu não avisa ele, ó, tenho Ah, aqui assistência, ah, tem uma garantia estendida, você tem que durar mais. isso. E aí você vê, né, nas lojas os vendedores, né, de boa fé sempre falando, tira foto, tenta lembrar. Uhum. E foi ali que a gente nasceu, né? Foi justamente para poder o usuário de graça baixa o aplicativo, se cadastra, tira foto da nota, a gente cadastra e tem todos os dados para poder ajudar ele nessa ideia do pós-compra que a gente chama, né? Legal. Que é justamente depois. Mas vamos lá, né? A pessoa ainda não conheceu o Novoto, a gente também está recente, tem menos de um ano do lançamento da segunda versão, e perdeu a nota fiscal. Uhum. E aí, perdeu a garantia? Não, na verdade não. Quando a gente fala de direito, o direito do consumidor não é exceção. A gente fala que você tem que fazer pelo menos uma prova mínima do seu direito, né? Vamos supor que eu compre uma TV, deu um problema e eu queira acionar o fabricante por causa do problema. Eu tenho que ter uma prova mínima de que fui eu que comprei esse aparelho, que eu sou o destinatário, consumidor final desse aparelho. Obviamente, você ter a nota fiscal é o famoso batom na cueca que a gente fala. Tá? Tem o nome, teu CPF, o tributo que você pagou, etc. Tudo bonitinho ali. Mas às vezes é isso. Você perdeu, não sabe onde colocou, apagou, deu enchente, foi embora na enchente. Você não consegue localizar. Mas você pode ter os indícios que demonstram que você comprou aquilo ali. Pode ser o teu extrato do cartão de crédito. Hoje em dia a gente paga muita coisa com Pix. O extrato do Pix, mostrando que você fez aquele pagamento ali. A entrega, o recibo de entrega do bem quando você compra online, por exemplo, que chegou na tua casa. Então você tem várias possibilidades de demonstrar isso, de demonstrar que você comprou. Novamente, nota fiscal é a rainha ali, né? Não. É a principal porque vem com os dados do produto, né? Não Uhum. vem só com o valor, né? Às vezes você Isso. compra uma TV e um cabo para poder adaptar em casa. Uhum. Então, você comentou, né? O extrato da compra bancária, tudo isso ele também garante e também pode ser usado em caso de algum problema com o produto. Pode ser usado, né? O fato de você não ter. Mas, de novo, pelo menos o mínimo de demonstração, eu entendo que você tem que ter para provar que é seu, que aquela mercadoria foi você que adquiriu. Então, na época que eu tive a ideia do Novoto, eu não conhecia isso. Aham. E aí eu estava me mudando de São Paulo para o Rio, trouxemos lá o fogão. Nisso que a gente trouxe o fogão no meio da viagem, eu vi eles amarrando, o pessoal da mudança fez um trabalho ótimo. Uhum. Só quando eles colocaram no Rio de Janeiro, né? Eu estava indo de São Paulo para o Rio, o vidro descolou. Uhum. E aí nisso, eu falei com a minha namorada, né? Hoje a esposa. Falei, olha, no meio da bagunça aí das caixas tá a nota fiscal. A gente demorou 2 semanas para achar, achei. Uhum. E quando nós achamos que eu fui tentar correr atrás, ela garantia que tinha vencido 5 meses, 5 dias Putz. antes. E eu não sabia, né? Porque ainda, assim, 5 dias antes era no prazo de Muito um ano. próximo. Eu não Aham. sabia esse ponto da garantia legal. Eu não sabia esse ponto, né? Que poderia ter usado outro Uhum. comprovante. E o que acabou acontecendo foi que eu tive que gastar R$ 500 na época, porque era uma cola especial lá que passava, porque senão sai a caloria Aham. do Do forno, forno, né? para poder ter o produto de volta. E aí foi onde, né, a minha esposa teve a ideia, falou, por que você não faz um aplicativo para guardar nota? Eu achei, pô, muito legal. Aham. Mas agora como é que eu faço isso? E como é que transforma isso em empresa, né? Mas isso vai ficar para outro dia, outro podcast. Não, mas o que eu acho maneiro, assim, agora da parte de inovação que eu acho bacana, beleza, hoje em dia a gente até recebe nota por e-mail se você faz a compra online, se bem ou mal você tem aquilo ali. Isso até seguindo você ali no Instagram desses últimos dias, você fala isso. Na verdade, o cérebro foi feito para pensar, para inventar, não para guardar informação. Então, você conseguir organizar isso de uma forma que seja natural para você, com o aplicativo, por exemplo, que lê a nota, que separa as informações certinho, você sabe que todos aqueles teus documentos vão estar num único lugar e ali você consegue acessar essa informação de forma rápida. Pô, é bem bacana, bem interessante mesmo.
Não, ainda mais vamos supor, né, a própria nota do teu telefone, ele parou, você consegue acessar ele de outro para poder ter, né, essas funcionalidades. Uhum. Então, a ideia ela é boa, o que a gente precisa agora é justamente fechar todo o processo do que tá lá dentro ou não. E Ah, aí tem bacana. outras funcionalidades que aí fica para outro também podcast. Maravilha. Mas o grande ponto, né, é justamente esse, é que, tudo foi evoluindo, né, o nosso processo de compra, a gente ia na loja, agora a gente compra online, etc. E o processo de comprovação da compra, de você utilizar seus direitos, não. Ele Uhum. até hoje você continua precisando de um pedaço de papel, que não faz Uhum. sentido, né. Sim. Hoje a gente tem tudo na mão. Então esse é o grande ponto, né, que eu vejo o ponto de virada. Mas uma dúvida que eu tenho, né, e isso aconteceu já uma vez também. Eu fui numa loja para poder fazer um pedido da nota fiscal da segunda via. E aí, na época, eles falaram que não tinha mais, já tinha passado já do prazo de 1 ano, eles não podiam me dar a nota, o segunda via da nota fiscal. E acabei não conseguindo. E isso foi engraçado, até um amigo comum esses dias estava comentando que ele teve o mesmo problema. A loja que ele foi falou que mudou o sistema e que não conseguiria mais tirar a segunda via da nota, foi numa loja de colchões isso. Uhum. E aí ele falou que, putz, perdi a garantia. Mas isso também tá errado, né? Não, tá errado. Na verdade, você, como consumidor, se você procurar a loja, ela é obrigada a te dar essa segunda via da nota fiscal. Não pode te cobrar por isso, não pode criar empecilho nem nada. Tudo bem que ela, se ela for desorganizada, é problema dela, mas ela tem que se virar para achar essa segunda via da nota. Como hoje é tudo muito sistêmico, então acredito que não seja tão difícil de localizar a nota, né? Antigamente, quando você tirava nos bloquinhos, não sei o quê, tudo bem, até não é desculpa, mas entenda a justificativa. Hoje em dia, acho que nem isso serve como justificativa. Você entra lá no sistema, digita teu CPF, ele vai achar ali, dá pelo menos um range de datas ali onde quando você adquiriu, então não é desculpa para a loja não te entregar a nota fiscal. E outra pergunta, né, pra gente bater bastante, não bater, mas Sim, entender bastante a fixar. dinâmica com a loja, é, quando você faz uma compra, tem algum nível de valor de produto ou algum tipo de produto que é isento de emitir nota fiscal? Não, Isso nota também? fiscal sempre. Você pode até ter isenção de imposto para determinado tipo de produto, mas a nota fiscal ela é obrigada a tirar. Se é R$ 1, se é 100 mil, a nota fiscal tem que ser tirada, apresentada. E você, como consumidor, pode até exigir que o seu CPF conste, que às vezes tem aquele cupomzinho fiscal, aquela coisa que emite na maquininha ali, o sistema tem que ter uma possibilidade de você colocar. Tem aquele QR Codezinho na nota, justamente para você poder identificar. Aqui no Rio não é muito comum, mas quando você sai daqui, você vai para Minas, São Paulo, o pessoal sempre pergunta, pode ser na padaria, pode ser na loja de 1,99, CPF na nota, CPF na nota. É muito comum. Aqui não tanto, engraçado, né? Mas é uma obrigação também que o estabelecimento tem, é um direito seu como consumidor e uma obrigação do estabelecimento de incluir as tuas informações na nota, inclusive. Sim, em alguns estados eles dão benefício para isso, né. Aham. Então isso vale realmente a pena. E aí beleza, a gente passou nessa primeira parte, fui lá, comprei o produto. E aí vem aquelas problema, não um problema, mas vem aquele momento que quando acontece algum problema. Então, quebrou meu produto. O que que me dá direito a trocar, a consertar Uhum. e etcétera, né. Eu sei que tem várias fases aí, eu acho até que eu tentei juntar todas elas, mas se quiser ir abrindo, né, cada uma. Uhum. Mas eu acho que essa é uma grande dúvida das pessoas, né, porque já vi casos de pessoas chegarem e falarem assim: "Putz, fui lá trocar um produto e não tem mais peça de reparo". Uhum. E aí vamos considerar por enquanto, né, que o produto ainda está dentro da garantia. Uhum. Então, são momentos diferentes que a gente tem. Uma coisa que eu gosto muito de esclarecer é que, assim como o consumidor tem os seus direitos, o fabricante também tem os direitos dele. E essa questão da garantia, embora seja um direito seu de ter o produto reparado, o fabricante tem um prazo para cumprir isso. Não é imediato. Às vezes a gente vê acontecer aqui, comprei um produto na loja, eu fui lá fisicamente, né? Andei, fui lá, comprei o produto, tô 10 dias com o produto em casa, o produto quebra. Aí você vai na loja pedir para ela resolver. Ela falou: "Ó, a responsabilidade não é minha, é do fabricante, você tem que mandar para autorizada". E ela tá correta em agir assim. Estando dentro da garantia legal,
você leva o produto com defeito para autorizado. Falar de eletrodoméstico, que acho que é Claro. o exemplo mais corriqueiro, né? E é o que dá mais dor de cabeça hoje em dia, né? É Mas que deixa eu é só. uma manutenção que tu esquece de fazer, não sei o quê. Mas pode Sim. falar se quer. Não, então, eu quero só te fazer uma pergunta rápida justamente sobre esse ponto. E aí, agora, esse é uma coisa que eu não sei responder. Uhum. A partir quando você vai na loja fazer a troca, eu sei que tem algumas lojas que trocam, né? Te pegam um produto que foi Uhum. e fazem. Isso é uma obrigatoriedade deles? Tem algum Não, prazo? isso pode ser uma política da loja. Legal. Tem algumas lojas que estão 7 Legal. dias, isso é possível, mas isso é uma política da loja. Hum. Pelo Código de Defesa do Consumidor, não. Se você foi. Existe a exceção de quando você compra online ou por correio, ou quando você não viu e você comprou O arrependimento, né? remotamente. Arrependimento, aí as garantias, etc. Esse entra depois. Esse Eu é acho que outra também coisa. acho que vai dar mais tempo. Esse é outra coisa. Mas é isso, eu comprei, levei para casa, eu vi, gostei, é isso. Levei para casa, não gostei, não funcionou direito, aí não tem jeito, tu comprou, é teu. Deu problema, então, legal, você vai ser encaminhado para Assistência técnica. assistência técnica autorizada lá do produto, do aparelho que você comprou. Eles têm 30 dias para fazer o reparo. A primeira opção é sempre fazer o reparo do aparelho. Se dentro desses 30 dias, no 30 dias corridos, 31º dia, eles não fizeram reparo, aí você tem umas opções do que você pode querer, né, do que você pode solicitar. O primeiro, obviamente, é o reparo. O segundo é você substituir o bem por um outro, se não tiver igual, de valor aproximado. E a terceira opção é pedir o teu dinheiro de volta. Você pode requerer a restituição do valor que você pagou pelo bem, corrigido, tudo direitinho. Legal. Aí, então, essas são a gradação ali do que você pode requerer junto ao teu fabricante, através, obviamente, da... Isso era muito comum, aconteceu comigo algumas vezes, aqueles celulares, antigamente, você pegava o Nokia, pegava não sei o que, putz, dava um probleminha na tela do não sei o que, você mandava, putz, eles não tinham tela, eles te davam outro ali, que para eles era mais negócio. Então, se for dentro do prazo deles, a obrigação deles é apenas de consertar. Ultrapassou o prazo, aí sim, aí você pode escolher se você vai querer um outro, etc. E não tem essa ligação que você falou, não tem a peça, não tem... O problema é seu. Ainda mais quando a gente fala de bem durável, entende-se que você tem que ter peça de reposição por um prazo que seja equivalente ao do uso da coisa, né? Então, não adianta eu lançar um produto que eu vou ter 1 mês de estoque de peça e o negócio dura 20 anos. Entendeu? Mas hoje em dia os produtos estão durando cada vez menos, né? Uma brincadeira que a gente faz sempre, eu faço lá nos vídeos, é que antigamente a geladeira da nossa casa, ela durava gerações, né? Não era anos. E hoje em dia, eu já tô na minha segunda, tem 13 anos, 14 anos, que eu tive que comprar uma outra já, porque a minha parou, chamei assistência, a gente fez vários testes lá, trocou gás, fez de tudo, e acabou que o técnico virou pra mim e falou assim, olha só, tem que condenar ela, não tem jeito. Não tem o que fazer. E aí vai e se gasta mais tempo, né? Não, isso é bacana, tem uma discussão que se tem assim no direito, que é o direito ao reparo. Você não ser obrigado a ter que renovar o teu patrimônio ali móvel, porque tem o nome difícil, bonito, é a obsolescência programada, né? Que você sabe que o celular vai durar 1 ano, no final do 13º mês você vai ter que trocar o aparelho, porque ele já não vai funcionar, ou não vai ter atualização para o software, etc. Então, isso tem que ser evitado, e isso se discute muito. O direito que você tem que ter de reparar o patrimônio que você tem, os bens que você tem, né? Isso tem em vários países, tem aquelas brigas, né? Teve o Battlegate lá da Apple nos Estados Unidos, a briga também do direito ao reparo que teve na União Europeia. Então a gente vê bastante, infelizmente, o Brasil ainda, né, não tá olhando isso com o carinho necessário, né? Enquanto isso a gente que a gente é sofre. muito estimulado ao consumo, né? o Então ponto você que eu ia mesmo também já levantar. passa um ano, você mesmo já quer trocar, às vezes funcionando super bem, etc. Mas você já quer trocar, mas é uma discussão que se tem, né? Sim. Tem um estudo do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, que o brasileiro troca de celular de 3 em 3 anos. Quando, né, ele tem algum problema, ele nem procura, nem busca conserto. Consertar, Já só troca.
faz a troca Uhum. automaticamente. A gente vê pelas pessoas próximas da gente, é Sim. comum. Né? É comum quando sai um aparelho novo, que a pessoa já fica coçando para trocar, mas, putz, é meu já velhinho, rachou minha tela, troca aí. Mas no início não era assim, né? Quando começou, você queria ali, É. porque realmente, né, a curva de tecnologia ela era grande. Uhum. Hoje em dia, eu não vejo mais, né, ela dando um salto tão grande assim. Tem muito a ver com aquela curva da exponencialidade da novidade, né? Da coisa que é disruptiva, né? É que você falou, ela faz tipo um J, né? Ela começa devagar, às vezes cai, curva de adoção, não sei, daqui a pouco ela, bum, Explode. dispara. E Isso a aí. gente vai junto gastando dinheiro com isso. E outro fato interessante, né, que eu vou só lançar aqui, é que antigamente as pessoas, né, tinham os produtos que duravam mais, e é um estudo bem complicado de se fazer, né? Esse é um material que a gente estava discutindo bastante lá esses dias, porque antigamente você não tinha o volume de tecnologia que você tem em casa, né, de Uhum. produtos. Hoje, você entra num estúdio, por exemplo, de Airbnb em São Paulo, quando você vai olhar lá, e esses dias eu fiz, né? Eu peguei lá e falei, não, quais são os produtos aqui? Um, dois, três. São 19, 20 lâmpadas no estúdio, que é. Caramba, de 14 metros Ah, quadrados. e aí você chega lá, você tem lâmpada eletrônica, porque esse também eu acho que é outro grande caso, né, da obsolescência programada, que falam que quando a lâmpada foi criada era para durar não sei quantas mil horas, e Uhum. hoje em dia não dura nem mais um ano, Mas né? uma coisa, só para ilustrar isso que Claro. você falou, que acho que é interessante, que mostra a quantidade de coisa que a gente tem dentro de casa. A gente mora aqui na cidade histórica, né, em Petrópolis, aqui, da época do Império. Pelo menos aqui no centro, boa parte dos imóveis são antigos, dos anos, vou botar aqui, de 50 a 70. Cara, a quantidade de tomada que tem nos apartamentos aqui não dá. Hoje você fala, Velho. pô, quero botar minha TV, quero botar meu som, quero botar meu. Você entra aqui em quartos que tem uma tomada. A minha mãe mora, nem é no centro, mora no Retiro, o bairro aqui. Cara, é um inferno lá, porque os quartos só tem uma tomada, aí você quer ligar a internet é pra puxar fio, puxa fio de não sei onde pra chegar o roteador ali, não sei o quê. Tem nem mais Mas é estrutura, isso, né? né? Não tem. Não passa cabeamento de fibra ótica, porque não tem espaço, o prédio não foi Preparado pra isso. preparado para isso, não foi projetado para isso, né? Ilustra bem, acho que essa mudança, né? E assim, outro ponto, né, que a gente estava falando da garantia, eu não sei se você vai lembrar, mas quando lançaram a lâmpada LED, a garantia era de 5 anos. Isso. Hoje é um, mas eu garanto que em um ano você vai trocar Vai 3 trocar. vezes. E outra dúvida também que eu tenho, que eu ia até mencionar na garantia, mas eu lembrei agora. Quando você tem um produto novo e ele parou de funcionar, a assistência técnica ou a indústria resolveu fazer a troca dele por um novo. Uhum. Também começa a contar o prazo de novo ou não? Você continua Não, no entendo que está prazo dentro atual, daquele teu prazo normal. Ele só fez a substituição do aparelho, mas dentro da garantia legal. cumprindo a obrigação legal dele ali. Ah, legal. A gente estava falando sobre esse ponto da falta de peça, né? E eu sei que você deu o exemplo ali das lojas, mas o que eu queria também saber é, por exemplo, vamos falar do direito do arrependimento logo em sequência, Uhum. mas eu fiz a compra do produto, eles falaram, beleza, eu vou te reembolsar. Só que a compra do produto eu paguei a loja, o frete eu paguei a uma outra empresa, mas pelo pagamento feito à loja. Na hora do reembolso é reembolso total, né? Então, quando você faz a compra online ou por correio, que antigamente você fazia por catálogo, por correio, etc. Hoje é tudo online, né? São esses e-commerces. Todo o processo tem que ser, a restituição tem que ser full, tem que ser a devolução gratuita, etc. É normal quando a gente pede a devolução, né, ou a troca, etc. Eles mandam um QR Code, alguma coisa, ou manda você ir no correio, fazer aquela logística reversa, que é até um grande filão aí para as empresas, para economizar dinheiro. Ou manda aí tem a lojinha da amarelinha que fica ali na Rua Tereza, você vai lá, entrega, eles recolhem, então não pode te cobrar o frete nem nada, a restituição tem que ser 100%. Esse é um ponto bem interessante, porque não adianta, né? Quando você faz a compra, é o valor total. E Sim. dependendo do produto, esses dias eu tava vendo um móvel lá para casa, comecei a pesquisar na internet, desisti isso, porque o preço do frete era maior do que, Vai ficar maior do que o próprio produto. né? Uhum. E aí acaba que você fala, não, vamos prestigiar também a nossa região, Claro, né? Eu com acho que esse é certeza. o principal.
Mas agora eu queria também, né, se você puder explicar um pouquinho mais sobre esse direito do arrependimento, né? Que você já Uhum, até falou sobre a parte de catálogo, uhum. etc. Mas agora vamos. Então, sempre quando você compra um produto que você não vai fisicamente no estabelecimento, é por isso que eu tô te falando, porque às vezes pode ser por WhatsApp, por catálogo, por aquela moça que vende o negócio da Avon, lembra? Que Sim, vendia Mary no. Kay. É esse, ele vendia ali no caderninho, não sei o quê. Você não teve a chance de experimentar, pegar o produto. Você tem o que a gente chama de direito de arrependimento. Nos 7 dias seguintes à recepção do produto, você pode simplesmente desistir dele. Ó, cara, não gostei, não atendeu as minhas expectativas, eu quero devolver. Você não precisa justificar, ele não precisa estar com defeito, ele não precisa ter vindo desembalado nem nada. Você pode simplesmente não gostar e devolver o produto. E esse processo de devolução é esse, você não pode ter nenhum custo adicional com a devolução do aparelho. Legal, nesse caso Normalmente as também. empresas até perguntam se ele está com algum defeito, alguma coisa, acho que até mais para fins de triagem lá, alguma coisa. E você vê que tem empresas que estão atentas a essa questão da devolução, que está começando a gerar um novo mercado desses produtos Pouco usados que eles semi-novos, chamam, pouco né? usados ou Pelo não visto. lacrados É. ali, né? A própria Amazon, vou falar o nome aqui, não Sim, tem problema. A própria Amazon, hoje você consegue comprar o produto semi-novo ali, ou de devolução, às vezes com descontos assim relevantes, porque tá sem embalagem, a embalagem já foi violada, mas que nunca foi utilizada na verdade. Muito por causa disso, do volume de devolução que se tem. esses dias eu olhei um produto desse, olhei de novo, eu falei assim, minha grande dúvida aqui é prazo de garantia, conta Uhum. qual? Não, conta da tua Da compra. nova compra, Da da tua tua compra. segunda. Da tua compra. Ele tem que te dar a garantia da É, sua compra. porque esse foi uma dúvida que eu fiquei, eu falei, não, não vou. E procurei nas letras miúdas lá, Uhum. eu sou aquele chatinho que vai olhar. Então, isso é uma coisa importante que a gente quer consumir rápido e a gente nunca está muito atento aos detalhes, né? A gente lê e saber o que está ali no que você está contratando é muito bom. Obviamente, a gente, como consumidor, a gente tem uma série de garantias legais que são benéficas para a gente. Inversão do ônus da prova, é coisa, advoguês aqui, né? Mas são coisas que facilitam você na hora de pedir a restituição, você entrar com uma ação, o teu direito. Mas você saber o que você está assinando, o que você está comprando, como que você está fazendo, acho que é o primeiro passo para você fazer uma transação transparente, tranquila, entender até onde você pode ir, até onde você não pode, até onde é teu direito, até onde começa o direito do fabricante ali também. Não, e esse foi um ponto interessante que você levantou, que até eu esqueci de comentar na garantia. Eu esses dias fiz, né, a compra, seguro de celular hoje em dia eu acho que é É, obrigatório, né, é, igual o seguro de carro. é. E aí nisso que eu fiz, eu tô agora, né, lendo mais os detalhes, comecei a ler lá a parte final, e aí quando eu fui ver, beleza, ele reembolsa tanto, e embaixo estava assim, na última linha, pequeno, necessário nota fiscal. Fiscal. E aí de novo, né, venho Uhum, puxando um pouquinho pro lado da Novoto. uhum, Que é quando a gente criou, foi primeiro para só pensar no processo de compra, mas uhum, a gente está vendo que a gente está tendo que ir além. uhum. Então, nesse caso, né, o seguro, a comprovação de compra, para eles poderem ter informação de qual tipo de produto, etc., também é necessário quando você contrata o Bacana. seguro do teu produto. Imagina, você contratou, pagou lá tudo para ter a mente tranquila, você infelizmente sofreu algum sinistro, Uhum. e aí eles te falam, cadê a nota? Nota fiscal. E aí você vai o quê? Sentar e chorar, né? Porque tava lá no contrato e a gente acabou não olhando. Aham. E aí vou dar outro exemplo também, que o pessoal também esquece disso às vezes, é aqueles o tais seguro bolsa, seguro mochila, Uhum. que também é necessário a nota fiscal. Uhum. Teve um caso de uma pessoa que eu conheço, que ela foi furtada, a pessoa pegou dentro da bolsa dela, né, uma carteira, um óculos e um celular. Ela, pô, né, ruim, mas pelo menos tem Tem um aqui seguro. o seguro que o cartão de crédito já me deu. E tem várias bandeiras que já dão isso, às vezes você não Uhum. precisa nem contratar. Ela ligou, passou todos os dados, fez boletim de ocorrência, teve toda a tramitação para poder solicitar o seguro. E chegou no momento final, a atendente só falou assim: cadê a nota fiscal Não desses tinha as notas de produtos? nada. E ela não tinha mais nota fiscal de nada. Então, às vezes, né, a gente pensa, pô, beleza, vou guardar a nota fiscal só para o prazo de garantia. Mas não, a nota fiscal ela é mais importante até, que mostra a comprovação de compra, a comprovação de posse.
Então é um produto ali que te ajuda bastante. Agora eu fiquei com uma dúvida do teu produto, você me esclarece. Claro. Porque tem um monte de produto que tem garantia mundial, que eu compro, sei lá, fui viajar para os Estados Unidos, trouxe um iPhone, eu trouxe um recibo da Apple e ele serve para cá. Às vezes nem precisa do aparelho, eles vêm pela aquela... Pelo número, né, de mas série. Samsung, outras marcas também têm essa. O aplicativo da Novoto também reconhece também gerencia esse tipo de documento? Sim. Em inglês, etc. Sim. Novoto até é uma brincadeira que eu fiz na época, né? Quando eu falei, não, beleza, é nota. E aí eu falei, beleza, qual o nome dele? E aí eu fiz, né? Então, Novoto é nota, invoice, que é Em inglês. e o boleto, que é o espanhol. Eu já Legal. fiz já brincando, já. Legal. Na primeira versão que nós lançamos do aplicativo, nós tivemos já usuários que eram do América do Sul, Estados Unidos, e tinha também gente da Europa. Portugal e maneiro. Espanha já Legal. tinha já gente usando o Que aplicativo legal. nessa primeira versão. Agora mudou um pouquinho por causa de Lei de Proteção Geral de Dados, então a gente, por enquanto, está com ele só no Brasil para poder fazer, mas você bacana. pode usar ele em qualquer lugar. Pô, bacana. E outra funcionalidade boa, que eu acho que nem a gente ia entrar, né, na conversa aqui hoje, mas que, né, aproveitando, é na viagem. Então teve um caso recente de uma pessoa que estava viajando, foi com um relógio lá para fora, comprou outro. Quando ele chegou aqui, a Polícia Federal pegou e falou, pô, beleza, mas você tá com 2 relógios. E é só os itens, Só né, pode de um. uso pessoal. Isso aí tem também, né, uma discussão, né? Pode um ou não pode? Mas o ponto principal é ele falou, não, mas isso aqui eu já saí com ele do Brasil. E aí ele falou, tá bom, cadê a prova? E aí acabou que ele saiu de lá, né, do aeroporto, pagou uma multa lá, eu acho que perto de 20 mil reais, que era um relógio caro, que era o equivalente ao imposto dele. E nisso, que ele chegou depois, ele teve que entrar com um processo para poder comprovar e mostrar, ó, não, tá aqui a compra. Só que ele não tinha na hora. Então a gente também ajuda nesse momento. Bacana, isso né? é interessante Você mesmo. tem as notas ali do teu eletrônico. Tem alguns países, se você chegar lá com 2 eletrônicos, é a mesma coisa, você tem que pagar o seguro, o imposto deles. Então você ter a nota, comprovar que é seu, isso é muito importante. Agora uma opção de uso aqui, que eu não sei se é possível, porque tem alguns países que você não é residente, as compras que você faz lá, você guarda as notas e você apresenta na alfândega, tax-free lá, né? tax-free para receber o dinheiro. Já viu esse caso de uso? Não, Não, então, não tava, mas já tá na cabeça aqui. que isso é interessante, porque dá para economizar um dinheirão, cara. Sim. Né? Então, a nota, ela tá lá e ela é compartilhável, né? Então, desde o momento que você tirou a foto, salvou ela, você consegue compartilhar ela por WhatsApp, consegue legal. imprimir ela caso necessário. Então, e entendo que hoje em dia alguns países mais avançados não vão ligar para isso. Não, claro que não. Então, sem dúvida, é um bom uso de caso, vou fazer propaganda disso já também. Já nova funcionalidade. Mas o grande ponto é esse, né? Eu acho que a gente pode ficar assim, horas e horas falando, né, sobre a parte de garantia, direito, etc. Mas eu quero puxar um ponto que você já falou também, que é o vício oculto, né? E aí entra, né, aquela nuvem nebulosa lá da obsolescência programada, etc. Porque o que eu vi quando eu comecei a buscar informações e a gente começou a estruturar todo o aplicativo e ver como é que a gente ajuda mais o cliente, o usuário, né? É que o vício oculto, ele é algo que vem acontecendo e que quer dizer vício oculto, né? Que eu acho que muita gente tem dúvida. E aí eu vou só dar um exemplo aqui, mas por favor, aumente. Fica à vontade. Mas um que eu achei fácil de entender é a engenharia tão boa nossa hoje em dia que eles trocam lá uma pecinha, né? Uma roldanazinha, uma engrenagenzinha que antes era de ferro para uma de plástico. E a gente sabe que o plástico vai durar pouco tempo, né? Então, esse vício oculto, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente o que é, como funciona. Eu vou separar um pouquinho o vício oculto de obsolescência programada, porque, na verdade, são coisas distintas, né? O vício oculto, como o próprio nome diz, é um defeito que o aparelho, que o produto tem, e que ele não aparece, é um defeito, tá? É um problema que ele tem. E a gente só vai descobrir isso mais lá na frente. Você vai usar ele normalmente, mas... vou dar um exemplo, sei lá, esse copo d'água aqui. A gente sabe que na 30ª enchida d'água que você dá mais cheio, ele quebra. Você está fazendo o uso normal do copo, que é você colocar água. Ele, em tese, ele foi feito para suportar a quantidade de água que vai ter um determinado peso, ele vai ter uma certa dilatação para conseguir.
Só que um lote dele saiu com uma espessura mais fina do vidro. E ele quebra na 30ª coisa porque fadiga o material. E não era para isso acontecer. Então o vício oculto é isso. E a gente tem a garantia, a gente tem a possibilidade de reclamar quando a gente tem um vício oculto. Acontece esse problema, você tem o vício oculto, o fabricante é obrigado também a te ressarcir, aí pode ser, a ressarcir, consertar, ou dar um outro processo, porque começa a contar o teu direito de reclamar, aí são outras coisas técnicas de direito, prescrição e decadência, a partir da constatação do vício, entendeu? Ele é um pouco diferente da obsolescência programada, que isso é meio que uma política que existe, assim, uma tendência de você fazer os produtos para durarem um determinado tempo, porque você vai estimular o consumo, você quer que a pessoa troque, etc. Não tem necessariamente a ver com um vício oculto, entendeu? Sim, não, e isso alimenta cada vez mais essa nossa mentalidade de produto descartável, né? Você Isso. vê, hoje em dia, antigamente você tinha assistência técnica para todo lado. Uhum, Hoje em dia é difícil você achar um, verdade, né? Porque verdade. o pessoal realmente não tá aí. Ele pensa, ah, não, vai ser muito caro reparar, vou trocar direto. Mas às vezes ele nem sabe o que que é e nem tenta levar à Eu te loja. dou um exemplo. Eu tinha comprado um notebook para minha filha. Aí tinha uma assistência técnica que cuidava dessa marca específica. Ele só cuida até determinado ano. De determinado ano para trás, eles não te dão assistência. Aí não troca teclado, não faz não sei o quê, porque ele nem vê se tem peça ou não. É complicado, né? E tem marcas também de produtos que a gente conhece, que a garantia que ele te dá de assistência técnica não é reparar o produto, é te dar outro. Ele mesmo não tem conserto. Chegou com um problema lá, sei lá o que, o Watch com telinha rachada e tá na garantia, ele não conserta, ele te dá outro. A Nem garantia faz te a dá. peça para reparo. Nem faz peça para reparo. É, não, E é esse. tudo blindado, você não tem como abrir, você não tem, se abrir estraga, tu nunca mais fecha igual, entendeu? Sim. Eu não sei dizer, né, se é vício oculto ou se foi obsolescência programada, mas eu tenho um caso que, na época, eu era garoto também e percebi isso. E depois de um tempo eu vi bastante e vários outros produtos que seguiram essa mesma linha, né? Mas quando eu fui transferido para São Paulo, na época eu comprei uma televisão naquelas promoções que tinham, né, de um Magazine Grande, Uhum. junto com mais dois amigos. Era uma promoção, a gente tinha acabado de mudar para lá, cada um queria a sua televisão e nós compramos. A minha parou a placa de som depois de 1 ano e 3, 4 meses, ou seja, já estava fora da 3 meses depois garantia. da garantia. Desse meu amigo, eu jogava bastante videogame na época. Desse meu amigo acabou um pouquinho mais, foi 2 anos. E do outro, que gostava mais de futebol, acabou com 2 anos e alguma coisa. E todos os três foram a mesma coisa, a placa de vídeo, que é a placa Que de o som, som desculpa. queimava. Você tava lá, a imagem estava perfeita, mas o som simplesmente sumia. Caramba. E aí, na época, né, a gente acabou jogando fora. E aí depois, quando eu comecei a pesquisar, né, entender mais e desenvolver o aplicativo, eu vi que, por exemplo, o IDEC tem vários órgãos de defesa do consumidor que eles fazem a junção de todos esses usuários, consumidores, para poder entrar com uma ação coletiva. Isso. Eu vi que teve até de uma televisão que era da mesma época, da mesma modelo, da mesma marca que a minha, mas eu não consegui saber modelo, né? Não tinha nenhuma informação disso. E aí foi onde a gente entrou com essa possibilidade, né, e a inteligência artificial para buscar das notas todas as informações do produto e a gente conseguir deixar ali fácil para a pessoa saber se o produto dele está em algum problema, se caiu em Legal. algum risco, Tipo, etc. você tem um recall ali do. Então, recall a gente vai trazer isso. Falta mais um Bacana. tempinho para a gente ter o aviso lá dentro, né? Você não precisar ficar olhando jornal, televisão, porque hoje em dia é difícil você Não sei se rastrear, você já né? viu, mas achei até bacana. É porque carro envolve também a questão de segurança, né? Então tem muito recall que é feito por parte de segurança do veículo. Mas já vem um avisozinho de recall vem por e-mail e pelo aplicativo Do do Detran, né? CNH do Detran. Né? Eu vi isso. Tem um carro que veio, apitou, falei, abriu o recall aqui, você tem que levar lá, não sei o quê. Mas é bacana você ter esse tipo de informação. E é legal quando você tem essas ações civis públicas assim, porque
a gente fala que é o direito difuso do consumidor, né? Você individualmente, você não tem força para brigar com o fabricante de TV que está agindo errado, mas a coletividade tem. Então você tem os representantes, você tem algumas associações, até órgãos como Defensoria, Ministério Público, que têm capacidade, a legitimidade para propor essas ações e requerer isso, aplicar multas altas, etc. Não tem jeito. A empresa faz conta. Se para ela lesar o consumidor for mais barato, ela vai lesar. Na hora que doer no bolso dela, ela para. Isso é uma outra discussão que a gente tem também muito no Acho. judiciário, mas é isso. E ela é grande, né? Mas o principal ponto ali que eu vejo é justamente esse, né? Tudo a gente vai falar aqui, né, sobre problemas da indústria, problema do produto, problema de transporte, às vezes, que a indústria às vezes nem previu. Mas no fim do dia, todo vai ser necessário documentação para isso, né? Sim. E é a bendita nota fiscal que está parada no tempo. Então ali a gente entra com o novo outro para poder salvar a nota e você ter isso sempre à mão. Eu acho que o grande diferencial também é esse, né? Hoje em dia você tem que ter todas as informações na mão. Sim. Então a gente está aqui fazendo hoje essa live, né? Falando sobre direito do consumidor, mas garanto que metade das pessoas não lembra qual o último produto que eles têm em casa, se está na garantia ou não. Vai falar assim, não, mas eu comprei em maio do ano passado, Mas não mas tem ideia. e não sabe nem onde é que tá. Né? Pode demorar a achar, tem uma gaveta em casa. Quando pega lá, você apagou, e aí você tá mais perdido ainda. E outro ponto, você comentou, né? Hoje as pessoas recebem nota por e-mail. Eu vou ser bem sincero, né? E parte do que a gente criou com a Novoto é para evitar isso também. Hoje em dia chega e-mail de nota fiscal lá, hoje é tudo spam, né? Spam ou golpe, né? Tem lá, abra aqui seu XML. Quando você vai ver lá, mas não é XML. A extensãozinha não é executável, não faz sentido. Envio Né? nota@gmail. Envio nota@gmail. Então a gente também quer evitar isso, né? Quer evitar que as pessoas cada vez mais caiam em golpes. Por isso a gente sabe que está crescendo ainda mais com a inteligência artificial voando, né? E a gente usa a inteligência artificial ali no nosso nosso serviço para poder ajudar a lembrar dos produtos. E aí, né, falando agora, né, falei sobre o processo do IDEC, etc. E fiquei naquele ponto ainda da obsolescência programada, né? Porque todo mundo está se armando, né, com isso, né? Você comentou, a indústria pega e vê quanto mais, né, ela consegue economizar no produto, ou seja, não vou falar que eles fazem descaradamente para deixar ele descartável, mas acaba acontecendo. E eu queria que você entrasse mais explicando, né, sobre esse ponto da obsolescência programada e quais armas que tem dentro do Código de Defesa que podem te ajudar, né? Que eu sei que essa também é uma zona Uma cinza, coisa né? que é interessante é o seguinte, né? O que seria essa obsolescência programada? Isso é muito uma coisa de marketing, de venda da empresa querer vender. Mas o que não pode acontecer, uma obsolescência programada, efetivamente, por exemplo, próximo do que você deu. Pô, a TV tem 1 ano de garantia. Pô, 1 ano e 3 meses ela quebra. Isso não pode acontecer. Você não pode ter um produto que se desfaz ao término da garantia dele. Existe também uma corrente no direito do consumidor que fala isso. O produto de um bem de consumo durável, ele não pode o uso dele não pode se encerrar com a garantia. Então, em muitos casos, ainda que a garantia se encerre, mas se for num período próximo, que você faz as manutenções, você demonstra a utilização porque também tem cupim de ferro pra caramba, falar a verdade. Você faz a utilização correta do produto, você consegue demonstrar, olha só, fabricante, tem um monte de gente que está com a TV com 3, 4 meses depois da garantia e está quebrando. Então você demonstra que aquilo foi feito para estragar no final daquele produto, daquele período, né? Então você consegue, demonstrando isso, demonstrando que você faz a utilização comum. Obviamente, isso tem que ser judicial, né? No amor, eles não vão querer trocar para você. E a gente consegue levantar essas informações, vendo as reclamações do Procon, etc., do Gov, do Reclame Aqui. Pô, você entra no Reclame ali, Reclame Aqui é um prato cheio, você vai ver, TV, não sei, a gente está falando da TV porque a TV está aqui, fica tá mais aqui fácil de dar como exemplo. Você vê lá, por milhões de reclamações da TV, não sei o quê. Então você consegue demonstrar, ainda que individualmente, aquele produto ele tem
ou um problema sério de fabricação, ele tem um defeito ali é, congênito e tá dando esse problema, ou ele foi programado para quebrar no final daquele período ali, e não pode, não É, pode. eu concordo com o que você falou, só tem só um ponto ali que pra mim, eu não acho que, né, o Reclame Aqui, o Procon, etc, eles são as melhores formas, e eu vou te Hum, explicar por quê. uhum, Porque você chega lá falando, né, meu produto marca tal quebrou. uhum, Mas muita gente não tem o modelo dele, não tem, né, várias informações necessárias para poder fazer essa reclamação com mais peso, né. uhum, Então eles tentam ali pegar e olhar, tira uma foto ali atrás de qual é o produto. E grande parte, né, do que nós fizemos no Novoto foi para isso, foi para dar informação e poder ao pessoal. uhum, Quando você tira a foto da nota, a nossa inteligência artificial puxa esses metadados, e nisso que puxa todas as informações, a gente vai te dar qual é o modelo do produto, uhum. porque vai te dar força para poder fazer isso. Porque eu concordo, né, que esses são os caminhos, os meios, mas eu não acho que a gente ainda está tendo a consciência disso e fazendo da melhor forma. Uhum. Então, o Novoto também vem para ajudar nesse segundo Mas passo. eu te digo que é o seguinte, concordo, mas discordo. Na verdade, eles são coisas que andam em paralelo. Na verdade, elas não conflitam. Sim? É porque o advogado sempre pensa na pior hipótese, e a pior hipótese é eu ter que entrar no judiciário para querer resolver alguma coisa. E uma das questões que a gente usa muito no judiciário, até para valorizar e mostrar que você é um consumidor consciente, que você tentou resolver de todas as formas e não está buscando o judiciário para resolver o problema Primeira da vez. garantia da tua TV, é, é você cumprir essas etapas. Obviamente, se você cumpre essas etapas com as informações corretas desde o início, você faz uma reclamação no Reclame Consumidor Aqui, Gov, Consumidor Gov. no Procon, etc., te dá muita força na hora de você entrar com uma ação de indenização, por exemplo, a empresa que ignora os teus pedidos, que não quer resolver, que fica fazendo corpo mole para resolver. Não, Então, não acho que é excludente. Você ter a Novoto, você ter as informações organizadas para qualquer situação, seja administrativamente que a gente fala, seja no Reclame Aqui. Obviamente, o Reclame Aqui tu não precisa colocar tanto que ele só o muro das lamentações ali. Mas tem muita empresa que dá mais importância para Sim, aquilo do que dá nota. para qualquer coisa. Então é isso, acho que Não, são coisas que se complementam, entendeu? mas você não discordou do meu caso, não. A gente tá Então alinhado. estamos alinhados, Não, ótimo. porque qual é o meu ponto? Meu ponto só é atingir todas as pessoas que compraram aquele produto. Aham, Entendeu? entendi, Eu acho que esse é o grande diferencial, né? É ali que a gente tá entrando. entendi. A gente está desenvolvendo uma funcionalidade agora que é justamente essa, de poder ver e ajudar as pessoas a entenderem Bacana qual o isso. tempo que o produto ele realmente dura. E, como eu falei, né, do recall, quando tiver um problema que está sendo percebido que são em vários produtos daquele modelo, Uhum, a gente consiga avisar outros que às vezes nem tiveram aquele problema ainda, bacana, né? muito bom. E um ponto também que a gente fugiu ali, mas que eu vou voltar rápido, né, quando a gente fala de garantia, é que alguns produtos eles têm aquela garantia de 1 ano Uhum, da carcaça, né, do produto total. E outros 10 anos, 10 anos de garantia do motor. uhum, Isso também é uma funcionalidade uhum. que dentro do aplicativo a gente Você consegue trabalhou e identificar. você Pô, que consegue legal. separar. Olha, essa marca, o ar-condicionado, né, 10 anos do motor. Bacana. E você também Não, comentou. e essas garantias muito longas, putz, pra você. Pra lembrar, Não sei. Tu nem sabe que tem a garantia tão longa assim. Igual você falou da lâmpada. sim? Pô, lâmpada de 5 anos. Pô, tu vai lembrar daqui a 3 anos que aquela lâmpada tem. Eu- Agora já não é tanto. É. Mas essas garantias muito longas, que tem umas coisas que tem umas garantias enormes, assim. Você não sabe. Tubulação, não sei se você sabia, eu fiz um post Não. há pouco tempo. Tubulação são 50 anos. 50? Algumas, tá? Depende da fábrica. Mas 50 anos se ela for instalada correta. Aí vem lá especificando, né? Como é que ele é. Porque você fica dentro da parede, né? Qual tipo de Pô, revestimento tem legal. que ter, etc. Tem umas que são vitalícias, já viu? Tem umas. Patagônia tem vários Patagônia, produtos, eles né? falam tem umas mochilas, eu falo, tem É umas casal. mochilas que eu acho legal, casaco. Descosturou, não, você manda ele. Pô, mas tem que ter pelo menos a notinha, Sim, né? Como é que ela vai saber se é de segunda mão que tu comprou? né? Mas é muito bacana. E outra coisa também que você comentou, né? Da manutenção. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Manutenção preventiva, Ninguém faz isso hoje É. em dia. Eu vou te dar um exemplo que é quem mora no calor, né? Quem mora mais. Aí, Brasil não tem jeito, né? Quase todo mundo no calor. É o ar-condicionado. Ar-condicionado, limpeza. Ninguém faz essa limpeza. Quando você não faz a limpeza do ar-condicionado, ele depois de um tempo começa a gastar 40% mais de energia, porque ele tem que forçar mais a troca de ar.
E além disso, ele começa a entupir. Já tiveram casos já de vídeos que eu vi na internet que a tubulação estava cheia de germes. Porque Caraca. o que acaba acontecendo é, você está respirando sujeira. Porque ele Uhum. está ali Sim. transferindo, né, e trazendo ar para você. Então, o que nós fizemos também com a Novoto? Nós começamos com a manutenção. Uhum. Você cadastra teu produto lá. A gente já está aqui no exemplo do ar-condicionado, mas tem máquina de lavar, tem outros casos que eu também posso exemplificar. O ar-condicionado de 6 meses a gente avisa para você limpar o filtro. E limpeza de filtro não é nada absurdo, não. Aham. É abrir ele ali, né? Dar aquela Sai lavada, né? lavada. Só e resolver. E de 1 em 1 ano a gente avisa daquela lavagem mais pesada, que você tem empresas que vão em casa, né? Sim. Pessoas que fazem aquela lavagenzinha, que essa é uma das principais e que É. fazem ele durar mais, né? Não, legal. Lá no escritório eu faço isso, tipo assim, eu deixo chegar na época do inverno, porque no verão os caras não vêm que fica atolado. Todo inverno eu faço, mas tipo assim, é porque virou rotina. E outra coisa que também, que o pessoal não faz muita manutenção e dá problema, igual lá no escritório, a gente tem muito computador. Somos desktops pequenininhos, mas a gente tem lá manutenção disso, limpeza. Só aquela limpeza ali atrás da saída de ar, né? Limpar isso aí. Isso aqui, cara, às vezes fica 1 ano, 2 anos, você esquece, daqui a pouco esquenta, pifa, né? A gente Mas tem é isso. isso, de manutenção. Tem isso. E tem até também aviso da checagem do gás do ar-condicionado. Agora, uma pergunta de funcionalidade. Vamos supor que eu não tenha nota, comprei usado, mas eu quero cadastrar o produto para eu fazer essa ou manutenção, ou ter um histórico ali de uso, eu consigo fazer. Bacana. Você consegue. E você consegue 2 coisas aí que eu vou puxar desse ponto que você comentou. Uma é fazer a marcação do produto. Você, quando clica lá, né, incluir nota, ele te pergunta, você vai carregar um PDF, tirar foto, e embaixo tem incluir a nota fiscal depois. Você pode marcar ali, e aí a gente vai seguir, criar o cadastro. Só que esse cadastro a gente não consegue por inteligência artificial, né? Você vai ter que colocar lá, ar da sala, ar da cozinha. Aí a escolha é tua. E outra coisa legal, quando a gente agora entra nessa linha de manutenção, é o serviço de reparo. Legal. Então, alguém foi lá fazer a lavagem no teu ar-condicionado, você consegue também dentro do produto, do cadastro produto, tem um botãozinho que é histórico de manutenção. Que legal. E esse histórico de manutenção, ele é justamente para você guardar o que foi feito, quando foi feito. Por quê? As manutenções também têm garantia, né? E aí a maioria delas é os 90 dias. Isso. E aí você consegue salvar ali a manutenção e ser lembrado. Eu mesmo com essa geladeira que eu estava comentando antes, eu fiz primeiro, né? Ele foi lá, não, tá aqui uma plaquinha queimada, e trocou. Aí deu 2 semanas depois, o tempo esquentou um pouquinho mais, eu falei, pô, não tá segurando. Não tá gelando. E aí ele voltou e falou, não tá segurando mesmo não, deve ser aqui o abre e fecha lá que deixa passar o frio do ar-condicionado. E ele mexeu, aí o tempo aqui em Petrópolis esfriou de novo, né? Pra mim parecia que ela tava gelando. Quando esquentou, quase 2 meses depois, um pouquinho mais, eu liguei pra lá, ela, não, mas o seu serviço já expirou. Eu falei, não expirou não, quando ele teve aqui da última vez, e o serviço que ele fez, tava. Ela falou, não, realmente, ele deixou aqui já anotado que não tinha sido resolvido ainda, que estava em período de teste. E aí eu consegui fazer a troca de gás, que foi o último, mesmo assim ela não acabou, não. Morreu. Mas a gente teve que deixar, infelizmente, não era a geladeira da vovó. E a outra funcionalidade legal também que a gente fez, essa ela está sendo, por enquanto, em teste para todo mundo, mas a gente, a partir de março agora, a gente vai fechar ela só para os usuários antigos, e os usuários novos que quiserem, a gente vai ter que começar a cobrar uma taxazinha, é a sua assistência técnica mais próxima. Legal. Então você consegue, no cadastro do produto, clicar nos 3 pontinhos, tem lá aparecendo assistência técnica. Você clicou na assistência técnica, a gente vai mostrar pela proximidade, então qual é o ali. E se a assistência técnica tiver cadastrado no Novoto o WhatsApp, você vai clicar ali e já vai abrir um WhatsApp direto com eles. Bacana. Então assim, a nossa ideia é essa, é facilitar esse pós-compra e cada vez mais deixar a tua vida na palma da mão. Isso é muito, eu gosto muito dessas tecnologias que ajudam a afagar essas pequenas dores assim que a gente tem, esses pequenos probleminhas assim que mas no final você vai somando, então eu acho muito legal, cara. Parabéns aí pela iniciativa aí da Novoto, muito bacana. Não, é legal. E porque o ponto principal é justamente esse, né? Tá tudo na nossa mão hoje. Banco, foto, minha memória tá ali. Hoje, se eu te perguntar, né, qual o telefone de... Eu não sei. Ninguém mais sabe. Acho que eu sei o meu da minha mulher. Sabe que a gente já tem acho que 30 anos agora. Dos meus filhos, da minha mãe, dos meus irmãos, eu não sei. Esses dias eu fiz uma... Nem do escritório eu não sei, te falar a verdade.
Esses dias eu fiz uma brincadeira com uns amigos, eu perguntei, a gente começou a falar sobre o número de telefone, aí uma esposa falou: "Não, eu lembro ainda do telefone da casa dele na época que eu ligava pra namorar, Então né". isso, eu me lembro do telefone fixo que eu tinha na minha casa, pô, de milhões de anos atrás, mas hoje eu não sei o telefone de ninguém, É, ninguém acho mesmo. que esses são os pontos principais, né. É isso. Acabou que, assim, a gente avançou bastante aqui na conversa, né, eu ia abrir aqui para algumas perguntas, se bem que nós já respondemos muitas perguntas, Uhum. então, se tem algum ponto ainda que não ficou tão claro, que você quer, manda pra gente a pergunta, né. O WhatsApp da Novoto tá sempre aberto, o Instagram da Novoto, né, as mensagens estão sempre sendo respondidas no tempo, mas a gente também tem, né, um WhatsApp com os principais grupos lá de usuários, que a gente troca dicas, faz vários pontos. E também, né, o Fernando tem, Então, né, tem deixa o nos WhatsApp lá. comentários aí, me marca ali também, que a gente não conseguiu falar agora, se tiver alguma dúvida mais específica, a gente estuda e responde, não É, tem o problema. principal eu acho que é isso, né, atualiza teu processo de pós-compra, né, não adianta só ser: "Ah, eu compro online, ah, eu programo agora um agente de IA para fazer minhas compras do mês lá todas as vezes". E não adianta, né, se você tá deixando o teu principal, que é o teu direito. Então, esse, né, nosso bate-papo aqui foi Uhum. justamente para esse, para te relembrar que você tem direitos. Mas o teu direito começa naquele papelzinho. Se você perder ele, você já está aí com um problema, né. Fernando deu exemplos aí de coisas que a gente pode usar, mas é bom sempre ter ele à mão para você poder lembrar dos prazos. E ter uma ferramenta para isso. O Novoto nasceu para isso, para te ajudar a não precisar mais se preocupar. Tirou foto, salvou, carregou na nuvem, pronto, né, tá lá e você não precisa mais. Então, Fernando, quero te agradecer aqui mais uma vez pelo teu tempo, por, né, esse bate-papo aqui legal que a gente conseguiu Obrigado. falar e passar, e deixo aqui se você quiser fazer mais algum comentário, falar alguma Não, te coisa. agradecer pelo convite, é muito legal, assim, conversar de novo sobre inovação, tecnologia e direito, que são as minhas áreas, assim, de paixão aí, e sempre que precisar, só chamar que eu vou estar aí pra gente conversar, cara. É, vamos ver lá, se todo mundo se bater, vamos botar 10.000 visualizações, é pouco, é muito? Eu hoje em Tá bom, não dia sei. 10, então, se bater 10.000 a gente faz aqui no mês que vem, tirando só dúvidas, esse a gente não vai ter mais o que falar. E a gente faz quase que ao vivo, bota 2, 3 pessoas ao vivo e faz, se, Maravilha, né, se tiver disponibilidade com certeza, e quiser voltar. com Mas certeza. obrigado então a todo mundo, e baixa agora no Voto, não perca mais tempo. Não perca mais dinheiro, que eu acho que esse é o principal nesse mundo, né, do consumismo e dos produtos descartáveis. Obrigado, gente. Tchau, tchau.